Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos analisar um artigo que eu achei interessantíssimo e que eu não podia deixar de trazer para vocês. O artigo diz que a fúria de uma maioria silenciosa está impulsionando uma contra-revolução global de direita. Esse artigo foi publicado primeiramente no The Telegraph e agora está sendo lido no site Microsoft Start ou msn.com. Para quem quiser encontrar o artigo original, basta procurar por esta inscrição aqui, por esse título aqui. Por que ele é tão interessante? Porque ele está retratando um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Eles começam a matéria dizendo o seguinte: estes não são tempos felizes. Em todo o Ocidente, a grande maioria dos eleitores está farta do status quo, furiosa com a classe política e desesperada por alternativas. Eles acreditam que a sociedade está falida, que a economia pós-industrial e a globalização geralmente não estão funcionando para eles e estão zangados com as vastas mudanças culturais, sociais e tecnológicas que eles acham que foram impostas a eles. Você concorda com essa frase? Você acha que você se encaixa no perfil que eles descreveram aqui? Porque eles estão dizendo claramente que uma grande maioria, se encaixa nesse espectro aqui e que essa grande maioria está furiosa e está silenciosa. Até então não estava tão silenciosa assim, mas agora a manifestação de muitos foi abafada e isso está virando uma panela de pressão. O que acontece quando você abafa uma panela de pressão? Ela deixa de existir? A ebulição lá dentro deixa de existir? Não, porque o fogo que aquece a panela de pressão são justamente essas mudanças sociais, culturais e tecnológicas que as pessoas acham que foram impostas a elas, todas essas falências que as pessoas percebem na economia pós-industrial, na globalização, etc. Então, esse fogo, as classes dominantes não apagaram, porque eles é que são esse fogo que está embaixo da panela. Agora, abafar a panela, silenciá-la, não vai impedir que a ebulição, que a fúria ali dentro continue. Pelo contrário, vai chegar um momento em que uma panela abafada faz o quê? Vocês sabem, né? Então, eu temo por esse dia aí no futuro. Eu temo porque eu acho que a coisa não vai ficar boa se continuar assim. Eu acho que deveria haver um amplo debate social sobre muitas das coisas que estão acontecendo. As pessoas realmente precisam ter mais liberdade de colocar o que elas estão querendo, de uma forma pacífica, evidentemente, não revolucionária, não envolta em quebra-quebra, como a gente já viu aí, de forma realmente democrática. Só que nós vemos que onde quer que se olhe, como diz a matéria continuando aqui, seja da Nova Zelândia ou Holanda, e em vários outros lugares, mas eles dizem centenas de milhões não se sentem mais no controle, valorizados ou mesmo consultados pela classe dominante, que eles dizem aqui que está autossatisfeita. No Reino Unido, 70% das pessoas, note só, isso não é pouca gente, 70% das pessoas acreditam que o país está indo na direção errada, revela uma pesquisa do YouGov. Uma pesquisa da NBC descobriu que 74% dos americanos dizem que seu país está no caminho errado. 74%, pessoal. Isso é mais do que 2/3. Porque 2/3 das pessoas daria 66%. Então nós vemos que há um descontentamento geral acontecendo no mundo. Entramos no período mais longo de prolongado desencanto popular desde a Revolução Industrial e o surgimento da política democrática. O estado de coisas perturbador que requer urgentemente uma abordagem se os países não quiserem cair nas garras dos demagogos, porque tem esse risco também. Mas vai ser o meu demagogo de estimação. Nunca é. Sempre o poder, quando cai nas mãos de uma pessoa errada, se volta contra as pessoas que acreditaram nele. Então, tornou-se racional ser pessimista, especialmente quando as eleições não mudam nada. Parece que vai um, vai outro, as pessoas acham, poxa, eu achava que agora ia melhorar e só vai piorando, e piorando. Essa é a sensação que as pessoas estão tendo.
Vai um, entra outro, depois outro, depois outro, e as coisas não melhoram. Essa é a sensação da maioria. Eu não sei se é o que você, aquilo que está sendo descrito aqui, se é o que você sente também. É por isso que eu sempre peço os comentários para entender o pensamento das pessoas também que estão me acompanhando aqui. A expectativa de vida pode ter atingido o pico. O crescimento econômico tem sido fraco há anos, assim como os salários reais. Certos grupos viram suas perspectivas despencarem de forma especialmente severa. A casa própria está cada vez mais fora de alcance. E é verdade, porque isso é no mundo inteiro. Pessoal, não pense que é só no país onde você está vivendo. A pessoa talvez está me ouvindo lá dos Estados Unidos e ela diz: poxa, está cada vez mais difícil comprar a minha casa. Por quê? Porque a renda das pessoas não está subindo, mas o custo das coisas está. Vocês não viram circular aí o vídeo de uma moça que aos prantos dizia: poxa, eu tenho formação em nível superior, parece que ela tinha 2 formações ou uma pós, alguma coisa assim, e eu ganho, ela falava algo próximo a $4.000 canadenses, uma coisa assim, e ela aos prantos dizia: mas eu não consigo bancar o meu custo de vida. E ela ainda agradecia que a família dela dava um suporte, dava um apoio, porque caso contrário, ela sem filhos, sozinha, ela não conseguia pagar o aluguel e se alimentar, enfim, bancar a própria existência dela. Poxa, mas ganhando $4.000 canadenses, e o dólar canadense nem é tão diferente do dólar americano, a cotação, é porque quando você vai para outro país, você ganha em dólar, mas você vai gastar em dólar também, né? Então tem alguns países que ainda é mais viável. Então, Estados Unidos, por exemplo, o consumo de coisas básicas do supermercado, produtos industrializados, eletrônicos, ele ainda é bem mais barato proporcionalmente para quem ganha em dólar lá. Só que comprar uma residência lá também é um desafio tão grande quanto é para o brasileiro. Acho que nesse quesito é quase praticamente a mesma coisa. Então, o problema está de forma ampla, geral e restrita no mundo inteiro, né? Então, a casa própria está cada vez mais fora de alcance, a família está sob extrema pressão e as mulheres estão tendo muito menos filhos do que dizem os pesquisadores que gostariam. Cada vez as coisas se tornam mais difíceis para as famílias. O mundo é hostil à família. O mundo está nuclearizando, está tornando as pessoas como células soltas, sozinhas. Elas pensam: não, sozinho eu consigo me virar sozinho. Isso também não é uma verdade. Quando você se junta com outra pessoa, você tem mais capacidade de lutar contra esse mundo aí, né? Não contra outras pessoas, nós não devemos lutar contra outras pessoas, mas contra as adversidades do mundo. E é claro que existem certos grupos aí que estão dificultando a vida de todo mundo. Mas é justamente pela desnuclearização da família que as pessoas estão frágeis, né? Estão sozinhas, porque elas não se juntam mais, elas não formam família. E aí quando você tem filhos, a coisa se torna um pouco mais difícil. Mas se você não tiver filhos, aí sim é que você vai ser devorado também, porque em algum momento você vai ficar fraco, com idade, e as coisas começam a se tornar mais difíceis. Então as pessoas abandonaram as tradições antigas, onde se tinham grandes famílias, onde as famílias se apoiavam. Agora é cada um por si, um irmão vai para um lado, outro irmão vai para o outro, um não quer saber do outro, e aí há um enfraquecimento, né? Cada um por si fica fraco. E aí as pessoas não estão tendo tantos filhos, às vezes até menos do que gostariam, segundo as pesquisas. A solidão está explodindo à medida que se torna mais difícil formar e manter relacionamentos de longo prazo. Por quê? Isso aqui é mais por comportamento social, promiscuidade, né? As pessoas não se respeitam mais, a traição hoje é areia, né? Está em todo lugar. E aí, obviamente, que os relacionamentos não duram. As mulheres adquiriram um pensamento muito semelhante ao que era o pensamento do homem, né? Querem ter os mesmos direitos. E aí o homem pensa: bom, se as mulheres têm o mesmo direito que eu, por que eu vou casar, né? Então acabam não casando, e aí cada um por si, né? A secularização deixou, e não estou falando de direitos de trair, porque isso não é um direito, isso é uma falha moral também, né? Estou falando de comportamentos sociais, né? Mas é uma escolha, a sociedade escolheu
essa mentalidade da deusa mãe, vamos colocar assim. Então a secularização deixou um vazio espiritual não preenchido em todo o Ocidente, fato também, que está sendo preenchido por ideologias disfuncionais e movimentos sociais. E o crime está cada vez mais alto. Em locais que antes eram seguros, estão cada vez mais inseguros. Por quê? Pessoas que não têm mais perspectiva nenhuma, não tiveram talvez nem família, não tiveram nada, criadas ao Deus dará, né? E aí está do jeito que está. O crime cada vez mais alto e vai aumentar, podem ter certeza. Em muitos países, a superexpansão universitária criou uma sociedade tóxica de 2 níveis, alimentando a superprodução da elite. Isso é um absurdo, a quantidade de cursos universitários. As pessoas estão hoje diplomadas e não há colocação para todo mundo. E aí ninguém quer fazer os trabalhos manuais que os pais faziam e que ganhavam muito mais dinheiro do que os diplomados, né? As pessoas acham, não, agora eu tenho um curso superior, eu tenho que trabalhar naquela área. Aí elas vão ganhar R$1.000, R$1.000 e pouquinhos trabalhando com o que o diploma lhes formou e não querem ganhar os 5, 6, 10 mil reais que os pais ganhavam fazendo trabalhos mais manuais, né? É uma burrice, né? Mas é o que a ilusão que foi vendida com essa expansão gigantesca de cursos universitários, né? Então essas forças aí que controlam a cultura, a educação e usam isso como um grande negócio, né, para ganhar dinheiro vendendo ilusão, obviamente não querem que isso acabe. Além disso, eles impõem um pensamento nihilista, anti-religião, né, quer dizer, toda aquela pregação da ciência acima da fé, e as pessoas perdem todo o rumo, né, que teriam. As classes governantes erraram de forma chocante em muitas outras questões da política. Aqui eu nem vou entrar muito no mérito, porque eu quero que o canal continue. Mas, enfim, vocês acho que leram ali. Na Europa, incluindo a Grã-Bretanha, há um consenso popular de que houve e continua havendo muita imigração. Na França e outros países, a ideia é a mesma. Enfim, pessoal, nada que vocês já não saibam, né? Aqui vai entrando em cada vez mais temas polêmicos e se aprofundando cada vez mais nos problemas que o mundo está vivendo. E o fato é que há um descontentamento, sim, de uma máxima quantidade de pessoas cada vez maior. Óbvio que as classes dominantes sabem disso, eles previram isso e estão tentando controlar isso da maneira que podem, porque eles também querem manter o status quo deles, né? Só que eu não sei até que ponto isso vai ter controle. Eu acho que em algum momento até próprio meio onde nós estamos vivendo vai começar a ruir e as coisas tendem, infelizmente, a sair do controle, né? Infelizmente. Eu, como sempre digo, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. A gente tenta sempre que as coisas vão por um lado pacífico, é a minha pregação aqui, porque é pelo diálogo que se resolve, porque nós somos seres humanos, não somos animais, né? Mas, infelizmente, quando as coisas começam a chegar a níveis de afetar a capacidade de sobrevivência das pessoas, elas começam a se tornar menos racionais. E parece que alguns não estão querendo entender isso. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.